Capítulo 14 Novo Julgamento 1. Barreiras, fortalezas, comando, chamado às armas e autoridade. A competição pelos melhores campos de caça seria feroz em um futuro próximo, então as habilidades de barreira e fortaleza eram essenciais. Mesmo que eles se estabelecessem primeiro, sempre haveria alguns lobos vagando para conseguir uma fatia do bolo. Comando era obviamente uma necessidade, já que lhe dava a habilidade de estabelecer uma certa hierarquia, delegando poder àqueles em quem ele mais confiava. Naturalmente, a decisão mais importante ainda seria tomada por ele, mas ainda era uma coisa boa ter um comandante que pudesse agir de forma um tanto independente. Chamado às armas e autoridade eram necessários em caso de situações de emergência. Chamar um grupo inteiro de 10 homens, bem como seu comandante, poderia ser crítico em certas situações. Da mesma forma, se uma certa situação surgisse onde a desobediência não pudesse ser aceita, a habilidade autoridade poderia ser usada. Claro que a outra habilidade tinha suas próprias vantagens, mas como ele não via utilidade para elas no futuro próximo, ele as deixou de lado por enquanto. Ainda haveria muitas oportunidades de ganhar pontos, como subir de nível, também era possível obter pontos de habilidade com um bom desempenho na próxima batalha do Canyon. Para destituir um líder da Silver Crow, agora é necessário que 60% dos membros estejam de acordo. Você pode avançar de nível matando outro portador de Silver Crow. Claro, você pode novamente ser promovido para o próximo nível alcançando o nível 10, mas isso não é possível neste tutorial. Matar 10 portadores da coroa de bronze também lhe permitiria avançar um nível, mas como ele sentiu que isso seria um uso muito ineficiente de seu tempo, ele decidiu se concentrar em outras coisas. Você tem alguma pergunta? Nenhum. Estou ansioso pelo nosso próximo encontro, tchau. Depois que Eve desapareceu, o Wilk entregou a Lee Jae-sung um bronze badge. Como eram apenas 11 membros no grupo, apenas um único commander poderia ser nomeado por enquanto. Vocês voltem para o acampamento primeiro. Você vai sair sozinho? Tenho algumas coisas para resolver, então você pode não me ver por um tempo. Ele não tinha mais razão para ficar no acampamento base. A maioria das melhores recompensas ficava no centro, então ficar no acampamento que ficava nos arredores era simplesmente desperdício demais. O Wilk deu a Lee Jae-sung algumas instruções breves sobre como usar seus novos poderes de comando, antes de montar seu Jabberwock e partir para a floresta infestada de zumbis errantes. No passado, não se sabia muito sobre a floresta primordial, já que ela havia desaparecido 15 dias após o início do jogo. Foi só mais tarde que os sobreviventes compartilharam informações e vasculharam os registros de aventureiros para descobrir o que tinham perdido. Mesmo assim, isso cobriria apenas uma pequena parte. Sempre havia pessoas que não estavam dispostas a compartilhar seus segredos, resultando em muitas informações perdidas. Ainda assim, o Wilk não desistiu. Ele chegou ao ponto de contratar um arqueólogo para estudar manuscritos sem nome e explorar ruínas antigas. Dessa forma, ele obteve algumas pistas. Primeiro, preciso de uma montaria voadora. Um ovo de dragão só chocaria depois da Batalha do Canyon, então ele teria que domar o seu por enquanto. Depois de seguir em direção ao lago central, ele subiu no mastro da galera e observou algumas águias de 3 garras à distância. Provavelmente não seria confortável de costas. No entanto, ele não estava em uma situação em que pudesse ser exigente. Ele usou uma folha de grama para soltar um assobio alto e conseguiu atrair a atenção de uma das águias que voavam por cima. Shaak. Ele rapidamente atacou com seu chicote quando chegou muito perto, enrolando-o no tornozelo da águia de 3 garras. Depois disso, não importava o quanto ela batesse suas asas e lutasse para se libertar, ela não conseguia vencer a disputa de força contra o Wilk. Abaixando seu centro de gravidade e puxando com força o chicote, ele conseguiu bater a águia com força contra o mastro do navio. O resto não foi muito difícil, uma vez que ele estava atordoado e esparramado no convés, ele só teve que montá-lo e treiná-lo rigorosamente usando seu chicote. Espero que não haja nenhum trauma. Apesar de ser um monstro, havia casos em que ele podia perder a cabeça após ser domesticado à força. Isso seria, claro, muito perigoso se acontecesse enquanto voava em grandes altitudes. No entanto, não havia muito que ele pudesse fazer a esse respeito, já que não havia nenhuma montaria voadora melhor neste tutorial. Subindo em suas costas, eles voltaram para a floresta. Ver o cenário da floresta do alto do céu foi um verdadeiro deleite. Havia muitas colinas e pedras espalhadas pela floresta. Depois de um longo voo, eles finalmente chegaram a um dos portões abissais de onde os zumbis caíram. Aqui está,
Na floresta primordial, havia vários desses portões que se moviam, significando desastre para qualquer aventureiro errante. Curiosamente, eles nunca se aproximam do Lago Central ou do Paraíso Perdido. Talvez tenha sido projetado para que essas zonas apenas encorajassem a competição entre aventureiros, afinal, elas já eram perigosas o suficiente como eram. De qualquer forma, Ulk estava muito interessado neste abismo, já que ele estava conectado aos 72 reis demônios, algo que ninguém poderia saber naquela época. Vale a pena tentar. Embora agisse como um portal dimensional, aventureiros não conseguiam usá-lo. Ainda assim, era possível destruí-lo usando magia, isto é, se você conseguisse resistir aos raios que caíam periodicamente. Sem mencionar que, em sua situação atual, ele tinha que defender a Águia de 3 Garras de qualquer ataque também. Parecia uma proposta impossível para qualquer aventureiro iniciante, então Ulk tinha certeza de que haveria uma recompensa escondida. Este mundo era conhecido por recompensar jogadores por ações incomuns ou inesperadas. Ao se aproximar do portão abissal, um raio roxo brilhante o atingiu, mas foi absorvido pela Rainha Fantasma, Cobra Estelar. Erguendo Grandia com ambas as mãos, ele tentou encontrar um ponto de apoio seguro em cima de sua águia e então desceu em direção a uma fenda que havia aparecido dentro do vórtice do portão abissal, ativando as runas mágicas gravadas na espada. Por quê? Por apenas um momento, o vórtice negro brilhou em um vermelho perigoso, antes de retornar à sua cor original. Ao mesmo tempo, no entanto, outro raio roxo caiu em sua cabeça. Hack! O Ulk se sentiu um pouco atordoado pelo ataque. Ele não sofreu nenhum dano porque ele havia sido absorvido por sua barreira e estava consumindo sua mana. Preciso começar a usar os cristais mágicos. Ele estava guardando-os para mais tarde, já que eles poderiam ser usados para aumentar seu status de inteligência, mas ele não tinha escolha. Recuperando um cristal de sua bolsa do sábio, o Ulk olhou para o abismo. Isso vai levar algum tempo. Em primeiro lugar, ele sabia que não seria uma tarefa fácil. Embora tivesse feito um grande progresso, no grande esquema das coisas, ele ainda estava muito no nível iniciante. Poderia até levar metade de um dia para ele simplesmente se livrar daquele maldito portão abissal. Era uma situação em que ele só podia rezar para ter sucesso antes de ficar sem cristais mágicos. Ao recuperar o equilíbrio, o Ulk levantou Grandia bem alto. Deitado no convés do navio, o Ulk olhou para o céu azul claro, observando uma nuvem branca perolada navegando acima. Essa foi difícil. Tinha sido várias vezes mais exaustivo do que quando ele tinha soloado a Queen Star Snake. A batalha tinha sido muito longa, e seu mana estava constantemente sendo esgotado, o que o colocava dentro e fora de um estado enfraquecido. A Águia de 3 Garras também estava exausta e descansava empoleirada no topo do mastro da vela. Embora ele a tivesse recompensado com seu peixe favorito, a batalha ainda havia cobrado um preço alto e pedir para ela batalhar mais um pouco seria simplesmente demais para ela. Ao sentir a brisa fresca do lago passar por ele, o Ulk levantou a recompensa que acabara de obter. Pequena trombeta. Categoria: consumível. Efeitos: só pode ser usado em um local específico. Assim que ele conseguiu cortar o portão abissal ao meio, um baú de tesouro coberto de ossos caiu. Dele, ele obteve esta pequena trombeta, bem como um pedaço do mapa do Lago Central, mas sua localização não estava claramente indicada. Deve haver alguma razão para isso. Era bem provável que a informação crucial estivesse escondida por um feitiço de ocultação e que simplesmente não fosse possível removê-la em seu nível atual. Ele primeiro pensou em procurar ajuda do dragão ancião, Adakar, mas sentiu que não seria uma visita muito proveitosa. Afinal, esse era o cara que só lhe deu um único ovo de dragão e era tão rigoroso com as regras. Tem mais alguém? Possivelmente havia um guia designado escondido neste mundo, algum personagem parecido com um NPC que o ajudaria em sua busca. O Ulk olhou para a trombeta enquanto pensava em todas as criaturas que viviam nas florestas e lagos. Sereia. Sátiro. Fada. Havia uma série de possibilidades que poderiam ter uma conexão com Paradise Lost. Afinal, era o local-chave neste tutorial. O Lago Central era simplesmente muito perigoso devido à quantidade de tubarões. O Ulk se levantou e chamou a Águia de 3 Garras para o convés. Ela prontamente veio até ele e se inclinou para ajudá-lo a se levantar. Vamos para a ilha. A Águia de 3 Garras voou para o céu com um grito agudo, reconhecendo o comando de seu dono.
Enquanto se estabilizava em uma certa altitude, Wilk olhou de volta para a floresta. Os portões abissais tinham desaparecido e não havia mais nenhuma oportunidade para outros obterem tal trombeta. As coisas parecem estar progredindo bem. Todas as pistas que ele havia captado anteriormente apontavam para um destino final dentro do tutorial, e agora ele só precisava encontrar uma maneira de chegar lá. Felizmente, sua primeira tentativa com os gates deu certo, mas ele ainda tinha que ficar alerta. Isso não acabou até que ele conseguisse o que queria. Ao chegar em Paradise Lost, Wilk desinvocou a Tri-Cloud Eagle. Usando o sistema, uma vez que ele domasse uma criatura, ele seria capaz de chamá-la à vontade. Vamos ver se conseguimos encontrar esse guia. Era a terceira vez que ele vinha aqui, então ele tentou se concentrar em áreas onde não tinha estado antes. Se ele conseguiu escapar da detecção dos muitos jogadores que tinham vindo aqui, ou era um ser mágico, ou tinha talento inato para furtividade. Enquanto ele andava por aí examinando algumas árvores, Wilk cortou as Star Snakes que o atacaram usando Gandia. Era diferente da vez que ele veio com seu Shang-Seop, já que ele não precisava desperdiçar nenhum esforço com essas cobras. As runas mágicas em Grandia não eram algo que essas cobras pudessem resistir com seu nível de defesa. Não deveria ser medusas ou lâmias. Seus templos estavam ambos localizados em um espaço. Embora houvesse muitas cobras em Paradise Lost, parecia estar conectado ao pecado original, em vez de qualquer criatura que pudesse atuar como seu guia. Por outro lado, parecia mais importante prestar atenção às árvores e à floresta. Tanto elemental quanto fere, talvez. Uma ninfa? Ninfas eram espíritos elementais, e entre elas havia um tipo que compartilhava sua vitalidade com árvores, as dríades. Elas eram criaturas pequenas e belas, proficientes em magia. Se eles quisessem se esconder dentro de uma floresta, eles certamente tinham essa capacidade. Eles eram cautelosos por natureza, então havia uma boa chance de que fossem eles. Wilk vagou pelo paraíso perdido, procurando por árvores específicas que uma dríade pudesse habitar. Embora, além da árvore do paraíso e da vida, todas as outras parecessem praticamente as mesmas, Wilk estava usando sua vasta experiência e instintos para detectar pequenas diferenças. Os elfos certamente saberiam. Como eles são um povo da floresta, eles certamente se comunicaram com dríades no passado. Bem, na verdade eles podem não ter se comunicado porque de todos os elfos com quem ele conversou no passado, nenhum mencionou nada sobre dríades. Enquanto Wilk deixava sua mente vagar, ele apareceu diante de um grande carvalho. Ele emitia um certo ar de antiguidade, como se tivesse criado raízes há muito tempo. Ele também podia sentir um pequeno traço de magia, embora fosse muito tênue. Wilk começou a puxar um machado de sua bolsa de sábio. Ele sabia que ele não se mostraria se fosse chamado, então ele fez um pequeno show dando um golpe exageradamente grande. Kaak! Pare! A voz de uma jovem garota ecoou do alto de um dos galhos, enquanto o carvalho emitia uma energia verde. Wilk olhou para a dríade. Ela era uma verdadeira beldade, com cabelos verdes brilhantes e vestida apenas com folhas. As pupilas dentro de seus profundos olhos azuis, no entanto, tremeram de medo. Por que você está gritando? Se você cortar esta árvore eu vou morrer. Você é uma dríade? Pare de fingir ser tão ignorante. Eu vi você procurando por mim na floresta. A dríade apontou para Wilk acusadoramente, e Wilk largou o machado em sua mão para tranquilizá-la. Não quero lhe fazer mal, só preciso da sua ajuda. Você já pegou todos os tesouros daqui e ainda quer mais. Ela o observava desde o começo, então sabia que ele estava procurando por algo além de um tesouro. Isso não será o bastante para acabar com esse jogo. Isso é algo que você deveria estar ciente, certo? Ao ouvir a pergunta de Wilk, o dríade ficou bastante surpreso. Ele não é um humano ganancioso comum. Agora que ela pensou sobre isso, ele parecia ter conhecimento demais para um aventureiro iniciante. Mesmo naquela época, quando ele matou seus companheiros, ele sabia sobre o marcador vermelho, bem como sobre os tesouros ocultos. Talvez ele tenha retornado devido a alguma missão. Meu nome é Lila, e você? Shun Wilk. Em que posso ajudar? Wilk então levantou o mapa parcial para ela ver. Imediatamente os olhos de Lila se arregalaram. Oh meu Deus! Sua habilidade é suficiente para decifrá-lo. Claro, é para isso que estou aqui. Ela preparou algumas respostas vagas, mas vendo sua atitude direta ao mostrar-lhe o mapa, ela decidiu ir direto ao ponto principal.
Mas não tenho intenção de fazer isso de graça. Nem pense em usar ameaças, você vai ter que jogar limpo e fazer com que eu goste de você se quiser minha ajuda. Embora ela tivesse fingido ser fraca anteriormente, a verdade era que ela poderia facilmente derrubar o Wilk no chão. Ela tinha autoridade completa dentro desta ilha. Olhando para o Wilk, Lila cruzou os braços com condescendência. Ela parece bastante orgulhosa, então qualquer tentativa de seduzi-la pode sair pela culatra. Então eu lhe darei um presente adequado em troca. A princípio o Wilk pareceu preocupado, enquanto tirava algumas penas de sua bolsa. Ao vê-los, os olhos de Lila brilharam de admiração. Uau! Lindo!